Fala moçada! Nesse vídeo eu explico sobre sockets em Java. O intuito de ensinar socket é fazer com que o aluno implemente uma aplicação que consiga transferir informações para a rede. Isso ajuda no aprendizado de redes de computadores. Primeira coisa, vamos à definição. O que é socket? Socket é a interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte, que permite comunicação entre dois processos que podem estar em máquinas distintas. Ficou confuso? Vou explicar para vocês melhores. Sejam dois computadores, e esses computadores têm duas aplicações sendo executadas. O socket, ele permite que as aplicações tenham um canal de comunicação entre elas. O programador que está criando esta aplicação, ele vai criar um socket e ele vai pedir para o socket enviar a informação. Então, após a criação do socket, que é criado tanto na máquina de origem como na máquina de destino, as aplicações podem trocar informações entre elas. Pode sair uma mensagem de uma aplicação e enviar para outra. Isso utiliza a internet para fazer transmissão. Porém, para as aplicações, para o programador dessas aplicações, ele simplesmente enxerga o socket. Ele fala, socket, envia a mensagem, e a mensagem chega do lado de lá. Toda a infraestrutura da internet, ela fica abstrata. O programador não precisa saber como que funciona para conseguir enviar uma informação para outra aplicação. Como eu disse, as aplicações comunicam entre si, certo? Simplesmente ocorre a comunicação entre a camada de aplicação nas duas extremidades. As outras camadas da internet não são vistas por aquele que está criando uma aplicação que vai fazer a transmissão. Ele enxerga somente a interface, que é o socket. Alguns conceitos importantes para explicar antes de implementar o socket. Primeiro conceito é o conceito de processo. Entenda um processo como um programa que está sendo executado por uma máquina. Segundo, endereço IP. Endereço IP é um número identificador. Cada computador conectado à internet possui um endereço IP que vai identificá-lo na rede. E o outro é um conjunto o conceito de porta, que é um número que identifica o socket em uma máquina. Como? Chegam várias mensagens em um determinado computador. Cada socket que está em cada um dos processos que estão utilizando a rede, cada socket pega as mensagens que estão em uma porta específica, ou seja, um número específico. Se chegar um processo cuja porta é 5000, somente o socket que está escutando a porta 5000 vai receber aquela mensagem que foi enviada para a porta 5000. Vamos explicar com mais detalhes. Endereço IP. Então, é um identificador. Imagine que aqui é a infraestrutura da internet, com vários roteadores. Nós temos dois computadores que estão se comunicando. Cada dispositivo conectado à internet possui um número identificador, que é o chamado endereço IP. Esse endereço IP, atualmente, ele funciona na internet em duas versões. A primeira versão é a chamada IPv4, versão 4. E os endereços IPs possuem esse formato, onde cada uma das partes equivalem a 8 bits. Então, no IPv4, nós temos um endereço IP de 32 bits. No IP versão 6, nós temos um endereço maior. E esse IP versão 6, que está sendo progressivamente implantado na internet e retirando o IPv4, esse IPv6 possui 128 bits. Então, é um endereço maior. Para vocês entenderem melhor o conceito de portas, nós vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um computador origem, ou seja, um computador que vai enviar uma mensagem a um computador destino. Esses dois computadores, cada um possui um endereço IP que identifica esses computadores na internet. Esses computadores possuem vários processos executando neles. Porém, um determinado processo desse computador
se comunica com um processo deste computador. Quando este processo vai enviar uma mensagem, se ele colocar simplesmente o endereço IP da origem, ou seja, o endereço IP dele e do destino, essa mensagem consegue chegar até o outro computador que ele quer enviar a mensagem. Porém, quando ela chega, este computador não sabe qual vai ser o processo que vai ter que receber aquela mensagem, porque podem existir vários processos escrutando a placa de rede para receber mensagens. Para isso, foi criado o conceito de porta, que é simplesmente um número. Cada socket escuta uma determinada porta no computador. O que quer dizer? Cada socket vai receber mensagens cuja porta for de um determinado número. Então, quando este processo vai enviar a mensagem para este processo, além do endereço IP, ele também coloca o número da porta que ele está escutando. E, além do endereço IP do destino, ele coloca o número da porta que o outro processo está escutando. Nesse exemplo, porta 4 e aqui porta 7. Com o endereço IP, a mensagem consegue ser encaminhada pela internet. Com o número da porta, o computador destino consegue enviar a mensagem para o processo que está escutando a porta que foi destinada. No caso aqui, ele escuta a porta 7, chegou a mensagem cujo destino é a porta 7. Além disso, tendo nessa mensagem, na mensagem que chegou, porta de origem e destino, IP de origem e destino, o computador destino também fica capaz de enviar uma mensagem de volta. Então, com essas informações, tanto a origem pode enviar informações como o destino pode mandar informações de volta para a origem. Portas são, então, números de 16 bits, certo? De forma que varia de 0 até 65.535, o que corresponde a esses 16 bits, sendo que as portas de 0 até 23 são chamadas portas reservadas. São portas destinadas a um serviço específico. E as portas de 1024 até o final, 65.535, são as portas disponíveis para que qualquer aplicação utilize. Essas portas reservadas, eu vou dar exemplos para vocês. A porta TCP/80 é utilizada para o HTTP. O que quer dizer isso? Quer dizer que o servidor web vai criar um socket que vai ficar escutando a porta 80. Quando o navegador requisita uma porta, ele cria um socket e se conecta ao socket do servidor web. Ele sabe o endereço IP do servidor, mas como ele está utilizando o HTTP, ele sabe que vai utilizar a porta 80, porque é a porta padrão do protocolo HTTP. Nenhum outro serviço vai poder utilizar a porta 80, porque ela é própria para o HTTP, ou seja, ela é própria para transmissão de páginas entre servidor web e o cliente web, que é o navegador. Um outro exemplo é a porta TCP/21, que é a porta utilizada para FTP, onde você tem um servidor FTP, escuta a porta 21, todos os clientes que tiverem o endereço IP sabem que vão requisitar arquivos da porta 21, daquele servidor que está na porta padrão 21. Também muito importante para vocês saberem é que todo socket é formado por um par. Qual é o par? É o socket servidor e o socket cliente. Cada aplicação vai ter um desses. Uma aplicação vai ter sempre o socket servidor, que é o que espera a conexão em uma determinada porta. Ele para e escuta a conexão naquela porta. Ele fica esperando para que alguém envie uma requisição de conexão a uma porta que foi predefinida para ele. O cliente é quem inicia a comunicação. O cliente é aquele que fala o endereço IP e a porta dos server sockets que ele quer conectar. Então, sempre um servidor e um cliente. O servidor escuta sempre uma porta e o cliente é aquele que vai iniciar o processo de transmissão de dados. Os sockets são divididos em dois tipos: socket TCP e socket UDP. O socket TCP é o transporte confiável e por conexão. Por que isso?
Por conexão é porque antes de enviar qualquer informação, os dois processos primeiro estabelecem uma conexão para depois enviar os pacotes de um lado para o outro. Confiável é porque todo pacote enviado possui uma confirmação de quem recebeu. Então, o emissor do pacote, quando recebe a confirmação, sabe que a informação chegou corretamente no destino. O socket UDP é o chamado socket por melhor esforço, sem conexão. Por quê? Não existe o estabelecimento de conexão entre a origem e o destino. Quando alguém quer enviar uma informação utilizando um socket UDP, essa aplicação basta simplesmente preparar o pacote e enviar. Ela sabe que a rede vai fazer o melhor esforço para que este pacote chegue ao destino, mas ela não pode garantir que ele realmente vai chegar lá. Esse pacote pode ser perdido no meio do caminho. Agora que eu passei a teoria, vamos para a prática. Vamos criar sockets utilizando a linguagem Java. O primeiro que nós vamos criar vai ser o socket UDP, porque ele é mais simples, não precisa fazer conexão, basta enviar o pacote. Duas classes são importantes para que vocês entendam o que está acontecendo. A primeira classe é a classe DataGrammaSocket. Ela representa o socket UDP. É dessa classe que vão sair os objetos que vão enviar e receber as mensagens. Um objeto dessa classe no cliente e outro objeto dessa classe no servidor, que vão ser os responsáveis pela comunicação. Ou seja, são sempre dois objetos do tipo DataGrammaSocket. Um no cliente, um no servidor. A classe DataGrammaPackage é a classe que vai implementar a mensagem que vai ser enviada. Então, cria-se um objeto cujo tipo é DataGrammaPackage e a esse objeto jogam-se as informações que vão ser transmitidas para o outro lado, que vão ser transmitidas para o outro socket. Todas essas duas classes estão no pacote java.net. No exemplo que eu vou explicar para vocês, eu criei duas classes. Uma que chama UDP Server, será o que ela faz? Ela cria o servidor UDP que vai receber as mensagens e exibir na tela. E uma outra que é um UDP Client, que ela vai pegar uma mensagem do usuário e vai enviar a informação para o servidor. O cliente ele vai funcionar em looping. Ele vai sempre pegar uma informação e exibe para o servidor. O servidor vai receber e exibir na tela. E ele vai executar essa operação várias vezes. Para finalizar, o usuário no cliente vai escrever a palavra fim. Aí o UDP Client vai parar e todos os dois processos vão ser terminados. Porém, nós vamos ver isso acontecendo na prática. Vamos ao Eclipse, lá eu tenho os códigos e lá eu explico o funcionamento para depois explicar o código para vocês. Cria aqui no Java a classe UDP Server e a outra classe UDP Client. Nesse exemplo, eu estou colocando as duas classes para serem executadas no mesmo computador. Mas, se você tiver em uma rede em que você sabe o endereço IP do servidor, ela também vai funcionar. Então, vamos ao exemplo. Vamos ao funcionamento. Aqui na classe UDP Server, eu vou iniciar a classe, mandei ela executar como um processo Java, ela iniciou e escreveu aqui embaixo, servidor funcionando. Agora eu vou na classe UDP Client e mando executar a classe UDP Client. Mando rodar como uma aplicação Java. Quando ela executa, pede para digitar uma coisa. Eu vou digitar meu nome, Rony. Quando eu envio, dou OK, o que acontece? Vejam que aqui eu estou na janela do servidor, o UDP Server. Depois de servidor iniciado, eu coloco lá, recebido a frase Rony. Detalhe, recebido de. Aqui está sendo o valor 127.0.0.1. Esse valor significa localhost, ou seja, a mesma máquina. Toda vez que você manda uma mensagem com esse endereço IP, você está mandando para a própria máquina
que você está usando. Voltando aqui ao meu cliente, eu vou escrever outra coisa. Ilídio, envia, chega no servidor. Para finalizar, eu escrevo fim. Quando eu escrevo fim, tanto o cliente como o servidor são finalizados. Esse daqui é um exemplo simples de um código onde eu implementei um servidor UDP. Eu criei a classe UDP Server e aqui no método principal eu peço para escrever na tela, servidor iniciado, e crio esse vetor de bytes chamado ReceiveData. Simplesmente um vetor do tipo bytes de 124 posições. Depois eu criei um datagrama socket. Este datagrama socket é uma classe e os objetos dessa classe, como esse daqui, server socket, são objetos que ficam escutando uma determinada porta no computador, uma porta UDP no computador. Vejam que eu criei e aqui eu especifiquei que o meu servidor socket ele vai escutar a porta 5000. Depois, na próxima linha, eu criei esse receive package. Esse receive package vai ser um objeto que vai receber informações que vêm da placa de rede. Para criar esse pacote que eu vou utilizar para receber os dados, eu utilizei as informações do meu vetor, certo? Porque as informações vão ser salvas nesse vetor de bytes e o tamanho do meu pacote é definido pelo tamanho do meu vetor de bytes. Aqui eu criei a estrutura de dados. Aqui eu já criei um while true. O que é isso? Um laço infinito. Esse laço aqui vai ser executado várias vezes. O que ele faz? Ele pega o server socket e faz ele escutar a porta. Esse método receive faz com que o meu programa pare e escute a porta. Ou seja, todos os pacotes que chegam na placa de rede que forem da porta 5000 vão ser recebidos e vão ser jogados para dentro desse objeto, Receive Package. Esse objeto Receive Package, eu pego ele, converto ele em uma string, jogo para dentro dessa string chamada sentença, verifico se dentro dela tem um conteúdo fim, se tiver, eu paro a recepção de pacotes, se não tiver, eu pego o endereço IP lá do pacote e exibo na tela. Foi recebido de, aparece o endereço IP de quem me enviou e depois a sentença que eu recebi, ou seja, a frase que eu recebi. Esse while vai ser executado diversas vezes até receber a palavra fim. Quando ele recebe o fim, dá o break, aí o socket é fechado. Lembre-se, é bom que todo socket seja fechado. No caso, o server socket aqui vai ser fechado depois do while. Este é o código onde eu implemento um cliente UDP para enviar uma mensagem para o servidor, cujo código eu acabei de apresentar. Vejam, nós temos aqui a classe UDP Client. Dentro do método main dessa classe, eu criei um objeto chamado cliente_socket, cujo tipo dele é datagrama socket. Esse aqui é o socket, que vai enviar a mensagem para o meu servidor. Esse sendData é simplesmente um vetor de bytes, de 124 bytes. Aqui, esse inetAddress, ele vai pegar a URL que eu passar aqui, vai converter para endereço IP e vai jogar para dentro desse objeto IP address. Esse é o objeto próprio para obter as informações de um IP, que esse código vai fazer a comunicação para esse IP que eu passar aqui. Localhost significa a máquina em questão, significa esta máquina que está trabalhando. Ou seja, eu vou mandar uma mensagem para a minha própria máquina. Se fosse uma máquina remota, eu ia ter que colocar o endereço IP da máquina remota. Aqui no código, depois de criar essa estrutura de dados, eu criei um laço de repetição infinito, peço para o usuário digitar alguma coisa, ele digita e eu jogo para dentro da variável string chamada sentença.
essa variável chamada sentença, eu converto ela em um vetor de bytes e jogo para dentro desse meu sendBytes, que é o vetor que eu acabei de criar aqui. Quer dizer que cada um dos caracteres contidos dentro dessa sentença vão vir para dentro de uma das posições aqui de sendBytes. Depois que eu criei esse meu vetor com o dado que eu quero enviar, eu criei esse sendPackage, que é um objeto do tipo DataGrammaPackage. É um objeto próprio para armazenar as informações que vão ser enviadas dentro de um objeto do tipo DataGrammaSocket. Então, eu criei o pacote para ser enviado e simplesmente pedi para o meu cliente socket, que é um objeto do tipo DataGrammaSocket, enviar o pacote que eu mandei. Depois de enviar, eu verifico se o que o usuário digitou foi igual a fim, eu paro o meu laço de repetição. O meu while para e eu executo a próxima linha após o while, que é fechar o cliente socket. Ou seja, aquele socket que faz a comunicação com o meu servidor vai ser fechado, vai ser encerrado, não vai ter comunicação mais. Vamos agora a um exemplo do socket TCP. No socket TCP existe o estabelecimento da conexão primeiro. Então, quando eu tenho uma aplicação e ela criou um objeto que é um cliente socket, primeiramente, antes de iniciar essa comunicação, eu tenho que ter uma outra aplicação com um objeto servidor socket escutando uma determinada porta. No exemplo que eu passei para vocês, o servidor vai escutar a porta 5000. Só depois que o servidor estiver funcionando que o cliente vai criar o objeto e vai pedir para criar uma conexão. O servidor vai aceitar a criação da conexão e a partir daí eles vão ter um canal de comunicação, onde os dois podem enviar mensagem. Tanto o cliente como o servidor podem enviar mensagem um para o outro. Duas classes são importantes para entender o código. Primeiro, a classe ServerSocket. Ela define o objeto servidor. É aquele objeto que vai ficar parado, ele vai bloquear o seu programa, não vai deixar que o seu programa continue a execução e vai ficar escutando todos os pedidos de conexão que chegam na placa de rede para uma determinada porta. Quando chegar no pedido para a porta que o objeto ServerSocket está escutando, ele cria um objeto do tipo socket e esse objeto vai fazer a comunicação entre os dois processos. O outro objeto é o objeto socket. Ele define os objetos que farão a conexão. Vai ter um objeto socket no cliente e esse objeto socket do cliente vai se comunicar com o objeto socket do servidor. Na verdade, o objeto socket do servidor ele é criado por esse objeto ServerSocket. Importante que vocês tenham em mente que o servidor simplesmente escuta a porta, quando chegar a requisição, cria um socket. O cliente vai criar um objeto socket e vai ter um objeto socket no cliente ou no servidor e eles vão transmitir as mensagens entre eles. Todas essas duas classes estão no pacote java.net do Java. No exemplo que nós criamos, eu vou ter uma classe que chama TCP Server. Essa classe ela cria um servidor TCP, escuta a porta 5000, recebe as mensagens, exibe na tela e envia de volta a mensagem do cliente. Ou seja, o servidor, depois que é feita uma comunicação, depois que se cria a conexão entre servidor e cliente, o servidor sempre recebe a mensagem, exibe na tela e manda a mesma mensagem de volta para o cliente. O cliente ele inicia a conexão, envia para o servidor uma mensagem que o usuário escreveu, ou seja, uma mensagem fornecida pelo usuário, recebe de volta a mensagem que o servidor vai mandar e exibe a mensagem na tela. E vai repetir essa operação várias vezes. Se o usuário digitar fim, ou seja, lá no cliente, o usuário vai enviar uma mensagem e digita a mensagem fim, os dois processos, tanto o cliente como o servidor, vão ser terminados. Porém, para que vocês entendam bem o que foi feito, eu vou para o Eclipse. Lá eu tenho a implementação do cliente e do servidor, eu vou executá-los para que vocês entendam o funcionamento e depois eu explico o código para vocês. Aqui eu tenho a classe TCP Server, que vai implementar meu servidor TCP,
e a classe TCP Client, que vai implementar meu cliente TCP. Obrigatoriamente eu tenho que colocar o TCP Server para executar, porque ele vai ficar escutando a porta. Então eu venho aqui, vou executar como uma aplicação Java. Apareceu aqui, servidor iniciado. Agora eu vou no TCP Client e mando também executar como uma aplicação Java. Vou escrever aqui UFSJ. Quando eu escrevo, dou Enter, chegou no servidor. Vejam aqui ó, o console do servidor. Recebido o UFSJ. Só que essa janelinha, a janelinha que está rodando no cliente, lembram que são dois processos. Nessa janelinha, que é a segunda, aparece aqui, ó, chegou o UFSJ. Por quê? Esse servidor TCP que eu criei, ele recebe uma mensagem, exibe na tela e manda a mensagem de volta. Então, se eu mandar outra mensagem aqui, ó, Ilídio, a mensagem foi para o servidor recebeu, só que ela voltou para o cliente, ó, chegou Ilídio, e vai pedindo informação. Para eu finalizar, fim. Quando eu escrevo fim, todos os dois processos são encerrados. Esse é o código do meu servidor TCP. Vejam, eu criei a classe TCP Server, dentro do método main, eu pedi para escrever na tela, servidor iniciado, e crio um objeto do tipo Server Socket. Esse objeto, chamado Socket Servidor, do tipo Server Socket, ele vai escutar a porta TCP 5000. A partir daí, esse objeto, eu peço para ele ficar parado, escutando as conexões que ocorrem na placa de rede do meu computador. Esse método accept do meu servidor socket é chamado de chamada bloqueante. O meu programa fica parado nesse ponto, olhando para a placa de rede, escutando todas as conexões que chegam lá, e quando chegar uma conexão na porta 5000, ele continua o processo. Quando chega essa conexão na porta 5000, está lá o meu objeto escutando, chegou um pedido para se conectar, esse objeto, socket servidor, cria um objeto do tipo socket, e eu vou dar um nome para esse objeto de socket cliente, que é esse objeto aqui, socket cliente. Esse objeto que vai comunicar com o cliente. O cliente pediu para se conectar, quando a conexão foi aceita, cria-se esse objeto, socket cliente, e a partir dele eu vou criar outros dois objetos. Um objeto para eu escrever no meu socket, ou seja, para enviar uma informação para quem está conectado comigo, e um objeto para ler o que eu estou recebendo. Esses objetos são do tipo printWriter para enviar informação e BufferedReader para receber informações. Criei essa variável entrada, que vai ser simplesmente uma string para receber os dados que está vindo, e criei esse laço de repetição aqui. Vejam, esse laço de repetição vai executar enquanto eu conseguir ler informações que vêm da minha conexão, ou seja, que vêm do meu socket. Esse método readLine, ele lê um dado contido que foi recebido pela rede e joga para dentro da minha entrada. Enquanto eu conseguir ler informações vindas do meu socket, eu vou executar esse while. Uma vez que ele leu a informação e jogou a informação para dentro da variável string chamada entrada, eu exibo a informação na tela. Dou simplesmente o systemout.println. Depois, eu pego essa informação que eu recebi e mando de volta para o cliente que está conectado a mim. Eu escrevo out entrada. Quando eu falo out.println entrada, eu estou mandando uma informação para o socket que está conectado a mim. Depois eu verifico. Se a informação que eu recebi foi igual a fim, eu dou um break, porque o break termina o meu while, aí eu venho para a parte de fechamento, onde eu finalizo o objeto que envia informação para o cliente que está conectado, finalizo o objeto que escuta as informações que chegam a partir do cliente, eu finalizo o meu servidor socket e eu finalizo o meu socket cliente. O importante aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, é que nesse ponto aqui, ó,
é criada a conexão com o meu cliente. Só a partir da criação da minha conexão é que eu posso enviar e receber informações no meu socket, porque ele é do tipo TCP. Essa é a classe onde eu implemento o cliente TCP. Criei a classe chamada TCP Client. E aqui, no método main, veja, a primeira coisa que eu faço é a criação de um objeto do tipo socket. Esse objeto, socket, que é do tipo socket com letra maiúscula, ele vai se conectar a um servidor que está neste endereço IP e nessa porta. O servidor que está escutando neste endereço IP é esta porta 5000. Localhost quer dizer que é minha própria máquina. Se o servidor estivesse em outra máquina, eu teria que colocar o endereço IP aqui, entre aspas. Esse objeto, quando eu crio ele automaticamente faz o pedido da conexão e todo aquele mecanismo de three-way handshake é realizado aqui. Se alguém tem dúvidas sobre isso, maiores detalhes no módulo que eu explico camada de transporte. Mas aqui ocorre a conexão. A partir da conexão, eu crio um objeto para enviar dados para o servidor e um objeto para receber dados do meu servidor. Para a criação desses dois objetos, eu utilizo o objeto socket, que eu acabei de criar aqui, que representa a minha conexão. O objeto out, do tipo printWriter, quando eu precisar de mandar alguma coisa lá para o servidor, para o socket que está lá no servidor, eu basicamente peço para ele enviar. Envia essa informação. Quando eu quiser receber alguma coisa, quando eu receber alguma coisa, esse objeto in é que vai receber a informação. Aqui eu peço para o usuário digitar alguma coisa e eu jogo para dentro dessa string, entrada do usuário. Criei um laço de repetição que vai ser executado enquanto o usuário não digitar fim. Então, o usuário digitou alguma coisa, isso que o usuário digitou, eu envio para o servidor. Vejam, o objeto out.println, o método que envia. E ele vai enviar a mensagem que o usuário digitou. O meu servidor, eu sei que ele recebe a mensagem e manda a mensagem de volta. Então, logo abaixo do meu out.println, eu já coloquei o meu in.readline. Por quê? O que ele me mandar, eu já vou receber e já vou colocar aqui dentro dessa variável entrada para o servidor. Logo abaixo, eu escrevo na tela, chegou, e exibo na tela para o usuário o que o servidor mandou para mim, que na verdade é a última mensagem que enviei, e peço já para o usuário escrever uma nova mensagem. Ele escreve uma nova mensagem, vai vir para dentro da variável entrada do servidor, o looping recomeça, eu envio a mensagem, o servidor me envia ela de volta, o meu computador exibe na tela e pede para o usuário digitar de novo. E isso vai ser executado aqui dentro do while, enquanto o usuário digitar fim. Quando ele digita fim, o while é terminado, aí eu fecho o objeto para envio, fecho o objeto para recepção e fecho o socket, que é o objeto que faz a comunicação TCP. Agora as coisas vão ficar mais interessantes. Eu disse que, com sockets, uma aplicação pode enviar e receber informações ao mesmo tempo. Porém, os programas só podem fazer uma coisa de cada vez. Ou eles só recebem, ou eles só enviam. Como que eu vou criar um programa que faz duas coisas ao mesmo tempo? Para isso, nós vamos utilizar o conceito de multithread. Então, o que é multithread? Como que funciona? Vamos a alguns conceitos para vocês. Primeiro, nós temos o conceito de processo. Basicamente, a grosso modo, o processo é um programa que está em execução. Porém, esse programa ele pode ter vários códigos, cada um sendo uma thread diferente. Uma thread é um código que executa em paralelo com outra thread. Vamos a um exemplo simples. Quando vocês pedem uma página, fazem a requisição de uma página para um navegador. Se a página for muito pesada, o seu navegador baixa a página,
parte que ele já baixou, ele exibe na tela e se ele baixou alguma animação, essa animação já é executada. Então o seu navegador, ele baixa um conteúdo da internet, exibe na tela e ainda faz animações. Ele faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por quê? Cada uma dessas operações é feita por uma thread. E todas as threads estão dentro do processo, que é o processo do navegador. Aqui nós temos um exemplo, onde nós temos uma aplicação contendo uma única thread e uma aplicação contendo 3 threads. Uma coisa importante é que todo programa, toda aplicação possui pelo menos uma thread, que é a chamada thread principal, como eu mostrei aqui. Aqui eu tenho mostrando uma aplicação e o código principal da aplicação que vai sendo executado da forma que vocês estão acostumados a ver. Entretanto, eu posso ter um programa onde eu tenho a thread principal, que seria o programa principal, e vários outros códigos sendo executados em paralelo. Isso quer dizer que esse código vai ser executado ao mesmo tempo que esse código vai ser executado e esse código executado. Tudo executando ao mesmo tempo. No exemplo, seriam 3 threads, ou seja, 3 códigos, todos eles executando ao mesmo tempo. Entretanto, essa é uma visão simplificada das coisas. Na prática, vocês veem todos os códigos sendo executados ao mesmo tempo. Mas o que acontece de verdade lá no computador é que cada um é executado em um momento. Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque isso daí diz respeito a sistema operacional. Nós não precisamos disso na nossa disciplina. Aqui a gente precisa entender que todas as threads vão executar em paralelo. E isso é suficiente para o nosso entendimento. Porém, vem a pergunta: para que estudar thread com sockets? É porque, como eu mostrei aqui no exemplo, a gente pode ter uma aplicação e essa aplicação possui uma thread que escuta os dados que vêm do outro socket e uma outra thread que envia dados que vêm de outro socket. Por isso nós precisamos de multithread aqui, para que o processo de envio e recepção ocorra em paralelo, cada um em uma thread diferente. Para implementar threads em Java, nós utilizamos uma classe chamada thread. Essa classe ela é utilizada na forma de herança, ou seja, nós vamos criar uma classe. Essa classe que nós vamos criar vai ser filha de thread, ou seja, extends threads. Então, obrigatoriamente, essa classe que nós vamos criar vai ter um método run. Para executar uma thread, o que é necessário fazer? Criar um objeto dessa classe, filha de thread, e esse objeto precisa executar um método denominado start. Para que vocês entendam o que eu acabei de explicar, ou seja, para que vocês entendam o conceito de classe, eu criei um exemplo. O exemplo é formado por uma classe chamada thread principal e outra classe chamada thread paralelo. Na thread principal, eu crio um objeto do tipo thread paralelo e esse objeto é filho de thread. Vocês vão ver que as duas classes vão executar ao mesmo tempo. Só que eu não vou explicar aqui, eu vou explicar lá no Eclipse que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui nós temos o código da thread principal. Eu criei a classe chamada thread principal e aqui é o código que vai ser executado, que está dentro do main. Dentro do main eu faço duas operações. Primeiro, eu crio um objeto do tipo thread paralelo e mando ele executar logo depois. Depois eu faço uma contagem de 0 até 999 e mando imprimir na tela a contagem mais o texto, ou seja, a palavra principal. Esse objeto A foi o primeiro que eu criei antes de mandar contar. Esse objeto é filho de thread paralelo. Essa classe thread paralelo, ela é filha de thread. Quando eu falo A.start, quer dizer que o método run de A vai executar ao mesmo tempo que os códigos que estão abaixo de A vão executar. Ou seja, esse código aqui vai executar em paralelo com o código que está dentro do objeto A, que foi definido dentro da classe thread paralelo. Aqui na classe thread paralelo,
Eu tenho o construtor que recebeu um texto, que é uma string. No código da thread principal, eu passei esse texto aqui com a palavra paralelo. Esse valor é colocado como global, aqui dentro do construtor, e o método run, ou seja, o método que vai ser executado em paralelo, ele manda exibir na tela o valor de i da contagem, porque aqui eu também estou fazendo uma contagem, e manda exibir o valor que foi passado como parâmetro, a variável texto que contém o valor paralelo. Ou seja, tanto a thread paralela como a thread principal estão fazendo for, que vai exibir na tela uma palavra e um valor de contador. Só que as duas threads vão fazer isso ao mesmo tempo. Aqui no Eclipse, nós temos o código da thread principal e o código da thread em paralelo. Vou executar o código da thread principal, que eu expliquei para vocês agora. Executei, aqui é o resultado da execução. Vejam que ora aparece escrito paralelo, ora aparece escrito principal na execução. Por quê? Como são duas threads, o sistema operacional entende que as duas têm que ser executadas ao mesmo tempo. Porém, ele pega, ora executa uma, ora executa outra. E o sistema operacional controla isso. Nós, como programadores, não podemos falar qual vai ser executada a cada momento. Como as duas têm que ser executadas ao mesmo tempo, ele escolhe qual que ele vai executar. Então, ora executa parte uma, ora executa parte da outra, durante a execução do programa como um todo. Agora, nós vamos misturar socket e thread. Eu criei um exemplo simples, que é um chat, que seria um programa onde duas pessoas estariam conversando. Então, imagine, uma determinada aplicação do chat executando para um cliente, ela pode receber mensagens a qualquer momento. Então, precisa de uma thread para receber as mensagens e exibi-las na tela. Além disso, precisa de uma entrada de dados do usuário. Então, precisa de uma thread que recebe informação do usuário. As duas aplicações, a cliente e a servidor, as duas precisam das duas threads. E, para fazer esse programa, eu criei 3 classes. Primeiro, a classe chamada servidor. Essa classe ela possui o server socket, aquele que vai ficar esperando a conexão em uma determinada porta. Criei uma classe cliente, que vai possuir um cliente socket que vai conectar ao meu server socket. E criei uma classe chamada escuta thread. Essa classe vai ter um objeto dela dentro do servidor e um objeto dentro do cliente. Uma classe, eu criei um objeto em cada um dessas duas outras classes. Por quê? O servidor precisa de receber informações do usuário e enviar para o outro lado da aplicação e precisa ficar escutando as comunicações que vão chegar para ele. Essa escuta é feita pelo objeto do tipo escuta thread. O cliente é a mesma coisa, precisa receber do usuário e precisa ficar escutando as comunicações que chegam para ele. Vamos lá no Eclipse, eu vou executar e eu vou explicar o código para vocês. Para esse exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser executar, para que vocês entendam o que está acontecendo. Eu tenho 2 códigos, a classe chamada servidor e a classe chamada cliente. Vou executar o primeiro, que é o servidor. Quando eu executo, aparece aqui embaixo. Veja, aqui é o console do servidor. Servidor iniciado. Nesse momento, eu só tenho a thread principal do servidor funcionando, que ela parou para escutar alguma conexão que vai chegar a esse server socket. Agora, eu vou fazer o cliente executar na mesma máquina, na minha máquina, onde eu estou executando os 2 códigos, mas poderia ser em máquinas diferentes, desde que eu tivesse uma rede e eu soubesse o endereço IP do servidor. Mas executando na minha máquina, para ficar mais fácil, vejam, eu mando executar o cliente. Agora prestem atenção no seguinte. Nós temos aqui 2 caixinhas de mensagem, esperando para o usuário digitar alguma coisa. Essa caixinha de mensagem é a thread principal do cliente. Essa daqui é a thread principal do servidor. Porém, tanto o cliente como o servidor
os dois possuem um objeto de escuta, que recebe as mensagens e exibe aqui, ó, no console. Eu tenho um console do cliente e um console do servidor. Então, lembre-se, são dois processos, um cliente e um servidor, que estão executando na minha máquina. Só que cada um dos processos possui duas threads. Uma que recebe dados do usuário e uma que escuta as mensagens da rede e exibe na tela. Vamos supor que nessa conversa aqui o cliente fala: olá, como vai? Enviou a mensagem. Veja, no console do servidor está escrito aqui, ó, servidor iniciado. Recebi. Olá, como vai? Se nós mudarmos para o console do cliente, aparece cliente iniciado, cliente. Olá, como vai? Agora vamos fazer o servidor responder. O servidor vem e fala: vou bem. E você? Dou Enter. Olha, no console do cliente aparece: recebi, vou bem e você. E no console do servidor aparece que o servidor enviou: vou bem e você. E eu posso enviar quantas mensagens eu quiser aqui, entre o cliente e o servidor. Lembrem que são processos distintos, processos diferentes. Esse é o código do meu servidor. Vejam aqui a classe servidor. E eu crio o socket da mesma forma que eu expliquei para vocês. Mandei exibir na tela, servidor iniciar, depois eu criei o objeto server-socket, e depois de criar o objeto server-socket, eu faço o objeto server-socket ficar escutando. Olha, eu criei o accept, aqui ele fica escutando por conexões. Lembrando que eu estou trabalhando na porta 5000. Depois que o cliente se conectar, o objeto server-socket é utilizado para criar o print-write, que vai escrever alguma coisa, e o buffer-reader, que vai escutar a placa de rede. Após a criação desses dois objetos, essa linha é importante. Por quê? Essa linha eu crio o objeto escuta e passo para esse objeto escuta o objeto in, que vai escutar a placa de rede. Depois que eu criei o objeto escuta, eu faço o objeto escuta executar como uma thread, ó, escuta.start. Ele vai ser executado como uma thread. Executando em paralelo, ou seja, como uma thread em paralelo, ele vai escutar a porta de rede, enquanto o meu servidor executa esse while. Esse while recebe do usuário uma mensagem por meio de JOptionPen, exibe na tela. Depois que ele recebe do usuário uma mensagem, ele exibe na tela. Servidor escreveu essa mensagem, quer dizer que a mensagem, ele exibe na tela que o usuário digitou. Depois ele dá um out.println, manda a mensagem que o usuário digitou para o cliente. Essa é a minha classe cliente. Nessa classe cliente, eu mando escrever na tela, servidor cliente iniciado, crio o objeto socket, de forma que esse objeto socket vai conversar com o computador que está nesse IP, localhost, que significa a minha própria máquina. Se eu estivesse conversando com um servidor que está em outra máquina, eu tinha que colocar o endereço IP do servidor aqui. Como é tudo na mesma máquina, eu posso colocar aqui, localhost. Na porta 5000, porque meu servidor está na porta 5000. Quando eu crio esse objeto socket aqui, automaticamente a conexão é estabelecida e eu utilizo esse objeto socket para criar o objeto out, que vai enviar pela rede uma certa mensagem, e o objeto in, que vai escutar o que vem pela rede, o que o servidor está enviando para mim. Essas duas linhas são as principais. Nesta linha, eu crio o objeto escuta, que é do tipo escuta thread. Esse objeto recebe o objeto in, porque ele vai ficar responsável em ficar escutando a minha rede. Porém, ele é executado em uma thread em paralelo. Quando eu coloco escuta.start, ele levanta uma thread e essa thread fica executando em paralelo, porque ela vai escutar o que chega na placa de rede e exibir no console. Enquanto isso, a thread principal executa esse while, que pega
uma informação do usuário, um dado do usuário, exibe na tela, manda para o servidor a informação que o usuário digitou e depois exibe na tela. E vai ficar executando aqui dentro desse laço infinito. Esse é o código da minha thread escuta. Veja, ela extends thread. Então, obrigatoriamente, ela tem um método run, que é o método que vai ser executado em paralelo. Aqui dentro da minha classe, eu criei o construtor. O construtor recebe o objeto in, que é um bufferedReader, e simplesmente coloca ele como global aqui. Coloca ele como global para poder ser utilizado dentro do método run. No método run, eu criei aqui um while. Esse while fica escutando a porta. Ou seja, in.readLine. Enquanto eu conseguir escutar a porta, eu simplesmente exibo na tela. Recebi e o que eu escutei, que chegou pela rede. Esse while vai ficar executando enquanto tiver informações que estão contidas, que chegaram pela rede. Porém, como é uma thread, isso vai executar em paralelo à thread principal que chamou ele. No caso, eu vou ter dois objetos do tipo thread, escuta thread. Um objeto levantado pelo servidor e um objeto levantado pelo cliente. Ambos vão escutar a porta e escrever no console o que foi escutado. E chegamos ao fim. Nesse módulo, nós vimos sockets em Java e no final eu dei uma pequena pincelada em multithreading. Agora vocês são capazes de criar aplicações que se comunicam utilizando redes de computadores. Boa sorte, bons estudos e até um próximo vídeo.